Então, bom dia a todos novamente. Vamos estar dando início aqui à nossa aula 8. Na aula passada, a gente viu a regra da substituição, mas a gente viu a regra da substituição para integral indefinida, né? Agora a gente vai ver que seria a regra, digamos, a regra da substituição fake. Agora a gente vai ver a regra da substituição de verdade, a regra da substituição em integral definida, né? Então, vamos lá. A aula de hoje é a regra da substituição. Para integral definida. Como você já tem uma ideia do que é a regra da substituição, eu já vou direto colocando o nosso resultado, que é o teorema que vai nos dar a regra de substituição. O teorema, ele me diz o seguinte: sejam A e B, dois números reais. Esses números reais são os extremos do intervalo que a gente vai pegar. Como a gente não quer um intervalo que dê um ponto, eu vou pegar o A estritamente menor do que o B. Daí, eu vou considerar também duas funções. Eu vou considerar uma função g, cuja derivada dessa função g é uma função que ela é contínua no intervalo AB. Só que agora eu vou pedir uma coisa a mais que eu não estava pedindo antes, que era que a g é crescente, certo? A nossa função g tem que ser uma função crescente ou decrescente, que é o que a gente chama de função monótona, tá? E eu quero também lembrar aqui, fazer um parênteses, que vocês devem se lembrar lá do curso de cálculo 1, que uma função que é crescente e possui derivada, você sabe o que dessa derivada dessa função? A função crescente tem derivada maior do que zero. E a função decrescente é aquela que tem derivada menor do que zero, tá? Então, se ou a derivada é sempre maior do que zero, ou a derivada é sempre menor do que zero, eu posso substituir essa hipótese por derivada diferente de zero. Você provavelmente pode encontrar essa hipótese em alguns livros, em vez de crescente ou decrescente, certo? Então, eu vou estar trabalhando com funções que são crescentes ou decrescentes. Ou também você pode encontrar em alguns livros escrito injetora, tá? Que também é o mesmo motivo. Função injetora na reta, ela é crescente, contínua, e injetora, ela é crescente ou decrescente. Bom, depois eu vou definir um novo intervalo, que é o J. J é a imagem do intervalo AB. Novamente, como a função g, que nem a gente já fez isso outra vez, como a função g ela é contínua, eu sei que a imagem da g é um intervalo. Eu vou dar um nome para esse intervalo, vou chamar ele de mzinho, mzão, tá bom? Aí, o meu resultado vai me dizer o seguinte: se eu tiver uma função f que vai desse intervalo j em R, que ela é contínua, então eu vou ter que a integral de A até B, de f de g de x, g' de x, dx é igual à integral do g de A ao g de B do f de u du. Observa que é a mesma coisa do que a gente fez antes, só que com a diferença que agora eu estou com uma integral definida. E quando eu tenho integral definida, eu vou ter aqui os limites de integração como sendo exatamente da direita o g aplicado no primeiro ponto da esquerda e o último
ponto do limite de integração do da direita é o g aplicado no último da esquerda, tá bom? Essa é a única diferença da regra da fórmula, na verdade, da regra da substituição, da que a gente viu na aula passada com essa aula. Outra coisa importante, né, que eu já destaquei, é que aqui eu preciso estar trabalhando com uma função que ela é crescente ou decrescente. É uma função monótona. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Ou uma função injetora? Na verdade, é até legal se vocês quiserem pensar em injetora, porque depois lá no curso de cálculo 4, quando vocês forem fazer a substituição, vai ser uma função injetora que você vai usar lá, uma objetora, que quando você coloca mais variáveis, você perde essa noção de crescente e decrescente. Então, você vai colocar a hipótese de injetora. Então, se você quiser facilitar já para esse momento, pode pensar em injetora, tá? Mas aqui eu vou falar de crescente ou decrescente, porque fica mais fácil e também na demonstração vai ficar bem claro o motivo de eu estar trabalhando com injetora. Bom, então vou demonstrar. Alguma dúvida do enunciado antes de fazer a demonstração? Letra feia, esse C aqui que parece só um tracinho, né? Nenhuma dúvida, né? Então vamos lá. Então vou começar demonstrando. Eu começo fazendo o seguinte: como a função f é contínua no meu j, que é o meu mzinho, mzão, segue do teorema fundamental do cálculo, parte 1, que vai existir uma primitiva para essa fzinha, ou seja, vai existir uma função f zona de mzinho m indo em R, essa função f zona contínua, é isso que te fala, né, o teorema fundamental do cálculo, tal que a derivada dessa f zona é igual a fzinha. Mas aqui você tem que tomar um cuidado, é aqui que vai entrar a hipótese do crescente ou decrescente que eu estou falando lá acima, que é isso daqui vale apenas no intervalo aberto. Eu não sei se isso vale no intervalo fechado. Eu sei que isso vale no intervalo aberto, tá bom? Então, isso vai valer no mzinho, mzão. Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu já sei isso, né? Agora, eu vou fazer o seguinte. Como? Mais ainda. Vou escrever assim. Já que eu tenho que o meu G de A e o meu G de B. Bom, quem é o mzinho, mzão? Tem que lembrar. Mzinho, mzão é a imagem do G. Então, o G de A e o G de B são elementos que estão no meu intervalo mzinho, mzão, certo? Como o meu G de A e o meu G de B estão no mzinho e no mzão, eu vou ter o seguinte. A integral de G de A a G de B, estou escrevendo o lado direito, desculpa, da expressão acima, da f de u, du. O que é isso aqui pelo teorema fundamental do cálculo? Parte 2, isso daqui aplica a primitiva da f no G de B. Quem que é a primitiva da fzinha? A f zona. Menos a f no G de A, certo? Muito bem. Então, eu tenho isso daqui, eu vou chamar isso aqui de estrela. Alguém pediu para entrar? Vou aceitar. Certo, então esse daqui eu vou chamar de estrela. Agora vamos continuando. Certo. Eu fiz o lado esquerdo. Agora eu vou pegar e vou desenvolver o lado... Desculpa, eu fiz o lado direito. Agora eu vou pegar e vou desenvolver o lado esquerdo e vou chegar exatamente nessa mesma coisa. E vou concluir que os dois, então, vão ser iguais. Tá bom?
Agora, então, vamos para o outro. Por outro lado, observa o seguinte, eu sei que o d dx da derivada da f do g de x, o que é isso aqui? Regra da cadeia. Então, isso aqui vai ser a derivada da f aplicada no g de x vezes a derivada da g. Derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. Aí você vai usar o seguinte. Eu sei, vamos chamar de triângulo, isso daqui, ó, que é a Fzinha, a Fzona, desculpa, é primitiva da Fzinha. Então, eu sei que esse cara aqui vai dar o F do G de X, vezes G' de X. Só que agora entra uma coisa importante. Isso só vale quando, ó, no triângulo, quando o U está no Mzinho, Mzão. Então, isso só vale quando o G de X pertence ao Mzinho, Mzão. Aí eu te pergunto, né? Quando que é que isso vai acontecer? Porque, na verdade, eu vou querer que isso aqui aconteça para X pertencente ao intervalo aberto AB. Tá? Mas isso vai acontecer por quê? Isso vai acontecer porque a minha função G é crescente ou decrescente. O que está acontecendo aqui? Você pode falar, mas professor, G de X está sempre no intervalo MM. G de X está sempre no intervalo Mzinho, Mzão. Por que você está colocando aqui só crescente? Porque, olha só, presta atenção. Isso daqui acontece apenas no intervalo aberto. O triângulo acontece apenas no intervalo aberto. Ou seja, eu não quero que G de X seja Mzão. Também não quero que G de X seja Mzinho. Isso só vai acontecer porque a função G é crescente. Vou fazer aqui no modo de desenho para vocês enxergarem que isso daqui está acontecendo. Por exemplo, ó, vou desenhar aqui o gráfico da minha G. Nossa, tá feio demais. Vou habilitar aqui o geométrico. Então, digamos, uma função crescente, ó, uma coisa assim, por exemplo. Aqui está o meu A, aqui está o meu B. Aí, aonde vai estar o Mzinho? Vai estar aqui, e o Mzão está aqui. Deste modo, se eu estou numa função crescente, se eu pegar um xzinho aqui, o G de X vai estar no intervalo aberto, certo? Se eu pego um X no intervalo aberto AB, o G de X vai estar no intervalo aberto Mzinho, Mzão. A mesma coisa se a minha função fosse decrescente. Por exemplo, se fosse... Não precisa ser uma coisa bonita, pode ser uma coisa meio assim, ó. Mas sempre decrescendo. Ó, pego aqui o A, o B. Nesse caso aqui, deixa eu só dar uma esticada. Aqui o meu Mzão. Aqui o meu Mzinho. Aí, se eu pego um xzinho no intervalo aberto, ó, ele vai estar aqui também. Tá bom? Muito bem. Agora, se a minha função não fosse crescente, digamos que eu tivesse uma função não crescente. Por exemplo, se a minha função fizesse isso aqui, ó. Vem aqui e depois faz isso, por exemplo. Aí aqui está o meu A, aqui está o meu B. O meu Mzão é esse aqui. O meu Mzinho é esse aqui. Aí o que está acontecendo nesse caso? Você pega Mzinho. O que está acontecendo nesse caso? Você tem um xzinho. Nesse caso, o que acontece? Você pode pegar um xzinho aqui no intervalo AB, de modo que o G desse xzinho aqui é o Mzão.
certo? Mas eu não quero isso. Eu quero que o G do xizinho, com xizinho no AB, esteja no intervalo aberto, tá bom? Por isso que é importante que a minha função seja crescente ou decrescente. Muito bem. Agora vamos seguindo. Agora, certo. Agora eu vou usar o teorema fundamental do cálculo. Primeiro, né? Primeiro, o que essa frase está te dizendo? Essa frase está te dizendo que a f aplicada no g de x é a primitiva da fzinha aplicada na g vezes a g'. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, parte 2, temos o quê? Eu vou ter que a integral de a até b do meu f de g de x vezes g' de x dx vai ser o quê? Vai ser eu aplicar a f aplicada na g no b, certo? Se você quiser, vamos fazer por partes, né? Eu achei a primitiva, lembrando a notação lá do teorema fundamental. Eu achei a primitiva. Quem que é a primitiva? É a f aplicada no g. Indo aqui de A até B. Então, eu vou ter que esse cara vai ser o f do g de B menos o f do g de A. Vamos chamar esse cara agora de duas estrelas. Agora, observa o seguinte, observa uma estrela e duas estrelas. Veja que o lado esquerdo deles é exatamente o mesmo. Esse cara aqui é exatamente esse cara aqui, certo? Então, o que vai acontecer? As duas pontas da esquerda, se as duas pontas da direita são iguais, as duas pontas da esquerda também vão ser iguais. Consequentemente, eu vou ter que, eu vou escrever aqui, ó, por estrela e duas estrelas. Temos que, então eu vou escrever aqui a integral do, só para eu lembrar aqui no teorema, tá. Então eu vou escrever aqui, ó, a integral das duas estrelas, a até b do f do g de x vezes g' de x dx é igual à integral do meu estrela. Desculpa. É igual à integral do estrela, que é aquele ali, integral do g de A ao g de B do f de U du. E assim nós terminamos a nossa demonstração. Ficou alguma dúvida na demonstração? Essa é a regra da substituição. Bom, antes de fazer exemplos, eu quero lembrar algumas notações. Igual a gente fez na vez passada. Uma coisa muito usual é eu pegar e chamar de U o g de x. E daí eu venho aqui e vou substituir, né, na minha anotação, deixa eu só copiar, daí eu pego e substituo. Então, observação, denotando eu vou ter o quê? Temos, deixa eu copiar, como que vai ficar a fórmula? Engraçado, às vezes ele fica... Como vai ficar a fórmula, né? Então, no lugar de g de x, eu vou colocar U. No lugar do g', eu coloco a derivada. Quem é a derivada? É o du dx. E essa daqui é a outra formulazinha. A única coisa que eu estou fazendo é no lugar do g, estou escrevendo U, tá? Então, essa é a nossa regra da substituição. Muito bem. Seguindo. Vou fazer agora alguns exemplos. Então, a única coisa que eu quero que vocês se lembrem é a derivada da g tem que ser diferente de zero. Ou o du dx tem que ser diferente de zero.
Se não for diferente de zero, você não pode aplicar esse resultado. Exemplo. Mesmo porque, infelizmente, agora que me ocorreu isso, eu poderia ter preparado exemplo, mas quando não é diferente de zero, dá errado. Dá errado. Não se aplica o teorema. Então, vamos fazer aqui, integral de 0 até 4 da raiz de 2x mais 1. Então, é igualzinho que a gente estava fazendo antes. Eu tenho uma função de dentro e eu tenho uma função de fora. Aí eu sempre vou escrever a função de dentro. Quem é a função de dentro? Vou chamar de u. É o meu 2x mais 1. Certo? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar, eu vou aplicar a regra da substituição, né? Então, eu tenho que lembrar que eu preciso também do du dx. O du dx é o quê? É a derivada do u, é o 2. Então, eu venho aqui, vou reescrever esse cara. Então, vai ficar integral de 0 até 4, raiz de u. Eu quero o du dx. Quem é o du dx? É o 2. Então, eu quero escrever 2 aqui. Mas para colocar um 2 aqui, eu coloco um meio aqui, certo? E daí eu observo que esse 2, que nem eu falei, é a mesma coisa do que o meu du dx. Pronto. Agora eu vou aplicar a regra da substituição. Copio esse meio integral. Vou deixar para mexer nos limites de integração depois. Esse aqui vai ser a raiz de u. A du dx com dx vai dar du. Agora, nesse caso, eu preciso prestar atenção com mais uma coisa. Eu preciso aplicar a minha u nos limites de integração, no zero. A u no zero é o quê? No lugar de x, eu coloco zero. Vai ser 2 vezes 0 mais 1, que dá 1. Então, aqui embaixo, eu coloco 1. Outra coisa que eu tenho que fazer é a u do 4, que é o outro limite de integração. Então, vai dar 2 vezes 4 mais 1, que vai dar 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. Vai até 9, tá bom? E fechei agora o quadrinho aqui da regra da substituição. Observa que, então, quando eu estou trabalhando com integral definida, eu tenho que fazer mais duas coisas, certo? Se eu tivesse na integral indefinida, eu só faria o que está no lado esquerdo desse quadro. Agora, quando eu estou na integral definida, eu preciso fazer mais essa parte aqui do lado direito do quadro, tá bom? Muito bem. Agora eu vou continuar. Aí eu venho aqui meio. Agora, bom, eu sou meio metódico com isso, então no lugar de raiz de u, eu vou escrever u elevado a meio, certo? Uma coisa também antes que eu precisava falar que é importante, né? Observa, a derivada do du dx é diferente de zero. Isso é sempre importante checar também. Muito bem, continuando ali. Agora, a primitiva do u elevado a meio vai dar u elevado a meio mais 1, que é 3 sobre 2, sobre 3 sobre 2. Esse carinha indo de 1 até 9. Então, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar meio. 3 ao quadrado elevado a 3 sobre 2, sobre 3 sobre 2, menos 1 sobre 3 sobre 2. E daí você vê, então, facilmente que isso vai dar o quê? Vai dar 1 sobre 2 vezes 3 ao cubo, vezes 2 sobre 3, menos 2 sobre 3. E isso daqui vai dar, então, igual. Vou colocar mais para cá para a gente terminar a conta. Meio. 3 ao cubo, com esse 3 aqui embaixo, vai ficar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2, 18. Menos 2 sobre 3. Certo. Aí isso aqui vai dar 1 sobre 2. Aí 18 vezes 3 dá 4. Vai 2, 54, menos 2 sobre 3. Isso daqui vai dar, então, 52 sobre 6. Vai dar, posso simplificar, né? Com 2,
vai dar 26/3. E acabou. Aí, ou eu acertei 2 vezes, ou eu errei 2 vezes, que tá igual o que eu fiz na minha... Quer dizer, o resultado final tá igual ao da folha. Eu não copiei a folha, não sei o desenvolvimento se tá totalmente igual. Mas pergunto para vocês, ficou alguma dúvida na resolução desse exercício? Todo mundo consegue fazer sozinho, se for fazer sozinho? Dá um tempo aí para vocês pensarem. Me digam aí, como que tá? Estão entendendo? Tá tranquilo? Então vou confiar no Ô, Pedro. Pedro professor, falou que tá muito fácil. ô, professor, eu sempre vou utilizar a Ah, regra da cadeia, né? aqui nesse exemplo, a gente não usou a regra da cadeia, né? A regra da cadeia foi usada apenas para demonstrar. Agora a gente está usando a regra da substituição, que é apenas aquela coisa de olhar que eu tenho uma função de dentro e uma de fora. Nesse caso, a função de fora é a raiz e a de dentro é o 2x mais 1. Tá bom? E vai ter que fazer, que é a parte da substituição, que é o que eu falei nas outras vezes, né? A substituição é o equivalente à regra da cadeia para integral. Digamos assim, quase tudo que se faz com derivada, você tem um equivalente para integral. A regra da cadeia na derivada, o equivalente dela para integral, é a regra da substituição. Vamos seguindo. Então, vou fazer mais um exemplo. Me digam se tiver problemas. Eu acho que alguém escreveu algum comentário e eu não li. Tranquilo, tá não, mas se treinar bastante fica. Sim, exatamente. Se você treina, digamos, o princípio aqui não é uma coisa difícil. Talvez o que complica é que é uma maneira diferente de pensar. Aí, como que você faz para melhorar isso, né? É se acostumar. Você precisa se acostumar em fazer isso. Como que você se acostuma? Uma maneira é fazendo exercício, treinando. Então, vamos lá. Novamente, eu tenho uma função de dentro e uma de fora. Quem que é a função de dentro? É o u igual ao 3 mais 5x. E eu já adianto, né? E eu faço o du dx. Quem é o du dx? É o 5. Observando que esse cara é diferente de zero, então ele está nas hipóteses da minha regra da substituição. Agora eu venho aqui, vou escrever aqui 1 até 2, 1 sobre esse 3 mais 5x, eu vou escrever aqui o falta escrever o du dx. Quem é du dx? É o 5. É o 5. Mas se eu vou escrever o 5 aqui, eu tenho que escrever ele 1 sobre 5 aqui. E daí eu observo que o 5 é a mesma coisa do que du dx. Pronto. Agora eu estou no caminho para substituir. Para substituir agora, o que eu faço? Falta fazer a outra parte. Bom, antes, sem limite de integração, isso aqui vai ficar 1 sobre u. Du dx com o dx ali vai ficar du. Agora eu vou observar aqui. AU aplicado no 1, quanto que dá? U no 1 é 3 mais 5 vezes 1, que dá 8. Então, eu coloco 8 aqui embaixo. Depois, U no 2. Por que no 2? Porque o 2 é esse cara aqui, do de cima. 1 de baixo, 2 em cima. Agora eu vou lá no de cima, então. Então, 1 no 2 vai ser 3, mais 5 vezes 2. 5 vezes 2 dá 10, 10 mais 3 dá 13. Então, 8 até 13. Muito bem. Esse aqui é o quadro da substituição. O quadro da substituição nesse exercício foi isso. Bom, agora eu continuo. Agora eu venho aqui, isso vai dar 1/5. Quem que é a primitiva de... Eita, eu copiei errado, era para ser quadrado aqui. Só para ficar igual, tá? Vou colocar um quadrado aqui. Então, vou colocar um quadrado aqui, mas não vai mudar nada. Quadrado aqui. Bom,
Agora, só para a gente fazer a nossa brincadeira, né? No lugar de 1 sobre u ao quadrado, eu lembro que isso é a mesma coisa do que u elevado a menos 2. Agora eu vou fazer a brincadeira da primitiva. Quem que é a primitiva de u elevado a menos 2? É u elevado a menos 2 mais 1, que dá menos 1, sobre menos 1. Esse cara indo de 8 até 13. Aí, agora isso aqui vai ficar 1 sobre 5. Aí eu vou ficar com 13 a menos 1 sobre menos 1, menos 8 a menos 1 sobre menos 1, certo? Muito bem. Muito bem. Então, isso aqui vai dar 1/5 de menos 1 sobre 13 mais 1 sobre 8. E daí eu vou deixar para vocês terminarem as continhas. Joia. Alguma dúvida até aqui? Todo mundo entendeu esse exemplo? Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Professor, eu fiquei com dúvida nessa parte que tem o u elevado a menos 1 sobre menos 1. É a ideia de sempre. Eu pego, aqui é u elevado a menos 2. Quem é a primitiva de u elevado a menos 2? Eu vou fazer menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1. E daí eu divido exatamente pelo cara que ficou aqui. O menos 1 que tem aqui em cima, eu divido por ele. É da questão da primitiva, que você tem que lembrar, que a primitiva de u elevado a n é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. É exatamente isso que eu estou usando. No caso, o n é o menos 2. Ficou claro? Aí, sempre quando chegar nessa parte do u e depois o du, aí é sempre para pegar a primitiva dele. Isso, exatamente. Quando eu estou nessa parte aqui, que eu já conheço a primitiva, se eu já conheço a primitiva, daí é só eu colocar a primitiva. E se não conhecer? Oi? Se não conhecer. Se eu não conhecer, daí eu tenho que fazer as nossas regras que eu estou fazendo, né? Até agora, a única regra que a gente aprendeu foi duas, na verdade. Uma é manipular para chegar numa coisa que a gente conhece e outra é a regra da substituição. Mas observa que na verdade, esse teu comentário é até importante para lembrar uma coisa que talvez eu não dei tanta ênfase antes, mas o objetivo aqui é sempre criar técnicas para desenvolver as minhas integrais de modo que eu chegue em algo conhecido. O que é esse algo conhecido que eu estou dizendo? É u elevado a n, cosseno de u, seno de u, e elevado a u, ou soma de funções dessa maneira, ou multiplicação de um escalar por funções dessa maneira, tá bom? Então, o objetivo é sempre chegar numa coisa desse tipo. E é o que eu consegui aqui. Eu cheguei em u elevado a menos 2, que é uma função conhecida. Ficou claro? Sim, ficou. Muito bem. Então, vamos ao próximo exemplo. Agora eu vou aqui de 1 até e neperiano, do ln de x sobre x dx. Esse aqui pode ser um pouco mais complicado. Porque a primeira coisa que você olha aqui e fala, quem está dentro de quem? Ora, não tem muito bem dentro de quem, né? Eu tenho um ln. Eu posso falar assim, eu tenho um x dentro do ln. Mas o que é pôr o x dentro do ln? Não tem uma função. A função é identidade, eu não vou fazer nada. Eu tenho 1 sobre x. Aí eu tenho a função 1 sobre a função x. Mas também não é nada. Aí o que eu vou fazer então? Para tentar melhorar isso. Vamos escrever separado. 1 sobre e, ln de u, 1 sobre x dx. Isso aqui facilita um pouco? Opa, desculpa, não é u, é x. Isso aqui facilita alguma coisa ou não? O que vocês acham?
Você consegue me... O que eu quero é que alguém me diga, tem alguma relação entre ln e 1 sobre x? Alguém se lembra de uma relação entre ln e 1 sobre x? A derivada do ln é 1 sobre x. Exatamente. Então, o segredo desse exercício é que a derivada do ln é 1 sobre x. Por que que esse é o segredo? Porque se eu chamo u de ln de x, eu vou ter que du dx vai ser 1 sobre x. Então, esse cara escrito dessa maneira, eu posso escrever ele como sendo u du dx dx. E aí tá evidente uma mudança de variável, tá bom? Agora eu tenho que fazer a mesma coisa de antes. Tenho que aplicar u quando x é 1. Quando x é 1, eu tenho ln de 1. ln de 1 dá 0. Quando u é 0, é e, não tem ln de 0, né? Quando u é e, eu tenho ln de e. ln de e é 1. Agora, então, esse aqui é o nosso quadro da substituição. Professor, Diga. nesse caso, não precisa trocar os limites de integração, né? Precisa, sempre precisa. Ok. No caso, inverter, para falar. Sempre precisa trocar o limite de integração. Só que observa o seguinte, ó. Ainda está dx. Que horas que é que eu troco o limite de integração? Quando eu estou com du. Ainda não fiquei com du, certo? Ainda estou lá com dx. Por isso que eu não inverti. Teu comentário é muito importante nesse sentido também, que vocês não podem se esquecer. Quando eu estou com dx, eu não mudo o limite de integração. Agora eu vou colocar du. Vou aplicar. Por quê? Por que eu ainda não mudei nada ali, né? Nem o du e nem o limite de integração. Porque eu ainda não apliquei a regra da substituição. Eu só ajeitei, digamos, para ficar na cara da regra da substituição. Agora que eu ajeitei, agora sim eu vou aplicar a regra da substituição, nesse passo. Então eu venho aqui e coloco integral de u. Agora, du dx com dx pela regra da substituição, isso vai dar du. Aí eu tenho a u no 1, que dá o 0. Agora, veja, eu estou substituindo nesse momento. E a u no e, que deu 1. Nesse momento eu faço a substituição. Agora eu vou achar a primitiva. Quem que é a primitiva de u? É u ao quadrado sobre 2. Indo de 0 até 1. Então isso aqui vai dar 1 sobre 2. E acabou. Ficou mais alguma dúvida nesse exemplo, pessoal? Não? Maravilha. Se ninguém tem mais dúvidas, vamos seguindo. Uma coisa legal da regra da substituição é que ela nos fala sobre simetria. A priori, não... Por que simetria? O que tem a ver simetria com a regra da substituição? Vai ficar claro já. Que tem uma substituição que você faz, que daí deixa a substituição bem próxima. Na verdade, a substituição te dá um resultado sobre simetria. Primeiro, eu vou lembrar sobre as duas simetrias principais. Alguém sabe me dizer algum tipo de simetria? Vocês viram isso em cálculo 1. Tem, por exemplo, a função periódica, só que é uma simetria que a gente não vai estar vendo agora. A gente vai estar trabalhando agora com funções pares. Quando que uma função é par? Eita, ninguém lembra? Quando f de menos x é igual a f de x. Isso significa a função ser par. E quando a função é ímpar? Vamos lá. Se a par é aquilo, a ímpar é quase isso. Só que acima, a f de menos x é igual a f de x. Menos f de x. Isso, muito bem. Essa é a ímpar. Muito bem. Teorema. Agora eu vou fazer, então, o meu teoreminha. O que me diz o teoreminha? É que
seja A um número maior que zero e f uma função que vai do menos a até o a, indo em r. Essa função eu vou pegar ela contínua. Temos. O que eu tenho aqui? Se f é par, então a integral de menos a até a do f de x dx é igual a 2 vezes a integral de 0 até a do f de x dx. Essa parte, ela é muito legal, porque isso pode te facilitar contas. Porque é muito mais fácil, depois de eu achar a primitiva, eu substituir no zero e multiplicar tudo por 2, do que substituir no menos a e fazer a conta, certo? E o segundo, sim, vai facilitar muito, 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 muito as contas. Que é o seguinte, a integral de menos a até a de uma função ímpar dá zero. Então, olha só, se eu sei que a função é ímpar e ela é contínua, mesmo que eu não conheça a primitiva dela, não saiba nada dessa função, eu sei que a integral dela dá zero. Olha como que isso é importante. Isso é muito útil. É muito útil. Vários momentos que a gente usa isso. Eu não sei quem é a integral da função, mas eu sei que a função é ímpar, daí eu vou lá e falo, então isso aqui é zero. Muito bem. Vou fazer a demonstração. Para fazer a demonstração, eu vou fazer uma mudança de variável. Aonde que eu vou fazer a mudança de variável? Bom, vamos brincar aqui. Eu vou pegar, eu vou trabalhar com a função de 0, a integral de 0 até a do f de x dx. Porque eu estou olhando aqui no item A. Não tem a integral de 0 até a? Vamos brincar com ela. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou dar um nome para uma mudança de variável. Vou chamar u de menos x, certo? Então, quem é o du dx? Du dx é menos 1. Menos 1 é diferente de zero. Então, posso aplicar. Aí eu venho e vou colocar aqui, integral de 0 até a do f. Daí observa que se u é menos x, então x é menos u. Menos u. Aí eu quero colocar o du dx, ou seja, eu quero colocar o menos 1 aqui. O que eu faço para colocar o menos 1 aqui? Coloco um menos aqui. X. Mas eu quero, de novo, né? Eu quero colocar, nesse cara, o du dx. Aí, então, eu venho aqui e vou escrever aqui, menos. Agora, vou mudar os limites de integração. O U de 0 é o quê? O U de 0 dá 0. O U de A é o quê? É menos A. Então, isso aqui vai de 0. Diga. Estão falando no chat. Certo. Deixa eu só terminar de escrever, então. Aí vai ficar aqui, f de menos U, du dx com dx dá dx. Essa é a regra da substituição. Pronto, apliquei a regra da substituição. Deixa eu ver quem falou no chat. Muito rápido? Mas teve alguma coisa que não entendeu? Me diga aí se tiver alguma coisa que não está entendendo. Eu posso ir um pouco mais devagar, mas quando não estiver entendendo, me diz. Certo. Então tá bom. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o menos. A integral de 0 até a eu vou copiar. E aí observa o seguinte. Não, desculpa. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho, de 0 até menos A, mas isso é uma coisa meio esquisita, né? Porque o A é menor do que... O menos A é menor do que o 0. Então eu vou querer inverter.
Então, vou inverter essa integral. Em vez de 0 até menos a, eu vou aqui de menos a até 0. Deu. Queria escrever errado, desculpa. Corrijam aí. Dx. Deu. Eu pago um preço para fazer essa inversão. Qual que é o preço que eu pago? Vocês se lembram? Vocês se lembram qual que é o preço? Eu multiplico por menos 1. Então, eu tinha um menos aqui. Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos, menos. Mais menos com menos dá mais. Então, não vou ter essa parte aqui. Tá bom? E pronto. Esse é o segredo. Se eu fiz isso, agora eu posso fazer o item A e o item B. Aí eu vou lá no item A. Como F é o que no item A? É par. F é par. Eu tenho que F de menos U é o quê? Quanto que é F de menos U se a F é par? É F de U. Certo? Então, como F é par, temos isso aqui. Ponto final, logo. Agora eu venho e escrevo. A integral de 0 até a de f de x dx vai ser igual à integral de menos a até 0 do meu f de u du. Certo? Certo. Bom, agora eu vou terminar. O que eu quero na f par? Eu quero a integral de menos a até a. Então, vamos agora calcular a integral de menos a até a. Portanto, a integral de menos a até a do f de x dx vai ser igual ao quê? Bom, agora eu vou usar aquela regra que é a integral de menos a até a vai ser de menos a até 0 mais a integral de 0 até a de f de x dx. Bom, agora, para ficar na notação de cima, eu quero trocar esse cara. Esse cara aqui, ó. Opa. Eu quero trocar esse cara aqui. Eu quero que esse cara aqui seja a integral de 0 até a. Mas aí eu uso o que eu fiz acima. Olha só. Vou chamar isso aqui de estrela. Eu tenho aqui integral de menos a até 0 do f de u du é igual a integral de 0 até a de f de x dx. Então, eu vou colocar aqui. Mas daí você fala, peraí, professor, está errado. Porque em cima é u, embaixo é x. Mas não tem problema, jovem gafanhoto. Por quê? Por que não tem problema? Porque é letra. Aqui, o que importa é u aqui, u aqui. Então, eu posso mudar a letra que eu quiser. Eu posso colocar no lugar desse U um X, que não tem problema nenhum. Tá bom? Porque é só questão de letra. Então, agora, olha só, a integral de menos a até 0 do f de x dx é igual à integral de 0 até a do f de x dx. Então, esse cara vai ficar integral de 0 até a do f de x dx, mais, agora eu copio o outro termo, integral de 0 até a do f de x dx. Uma integral mais a outra vai dar duas vezes a integral de 0 até a do f de x dx, mais a... Opa! Uma mais a outra dá mais. Tá
Tá bom? Agora vamos fazer o item B. É tão parecido, mas tão parecido, que eu vou só copiar e vou mudar as partes onde for diferente. Não são quase nenhuma. Mas é assim, ó. São só os pontos chaves que vão mudar. Então vamos lá agora o item B. No item B, a minha F não é par, ela é ímpar. Quando a função é ímpar, eu tenho um menos aqui, certo? Então, aqui a mudança de variável é totalmente igual, né? É só estou copiando o que foi feito antes, só que... Peraí. Porque... Certo, certo. Se eu vou lá acima, né, eu ia parar aqui no menos U. Eu vou fazer mais um passo. Se eu vou só copiar no que eu fiz acima, eu tenho aqui menos U. Só que daí eu uso que a minha função é ímpar. Como a minha função é ímpar, eu vou ter o seguinte. Esse A aqui foi junto. Como a função é ímpar, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter integral de menos A até zero do f de U du menos, porque f de menos U é menos f de U. Tá? Então, eu tenho esse cara aqui, só que agora com o sinal de menos. Aí eu venho aqui e faço a mesma coisa. Integral de menos A até A é integral de menos A até zero, mais a integral de zero até A. Agora, eu copio o de cima. Só que daí, aqui no de cima, eu tenho a integral de menos A até zero de f de x dx é igual a menos a integral de zero até A de f de x dx. Então, eu ganhei aqui um sinal de menos. Agora, observa que eu tenho duas funções, dois números iguais, só que eu tenho um menos o outro. Um número menos ele mesmo dá zero. E está feita a demonstração. Então, vocês vão ter que lembrar dessas duas coisas. De novo, então, só para a gente se lembrar. Quando a função é par, a integral de menos A até A é duas vezes a integral de zero até A. Quando a função é ímpar, a integral de menos A até A é sempre zero. Vamos fazer exemplos dessas coisinhas. Então, por exemplo, vou deixar o exemplo aqui para vocês fazerem, enquanto eu faço a chamada. Calcule a integral de menos 2 até 2 de x à sexta mais 1. Tem que usar aqui que a função é par. Agora, eu quero também que vocês façam esse daqui, ó. Integral tangente de x sobre... Olha esse bicho aqui, como que é complicado. Você bate o olho nesse bicho aqui, você fala, nossa, que coisa mais complicada. Só que daí, quando você vê os limites de integração, você fala, acho que vai ser um argumento de simetria. E daí vai ser fácil, tá? Então, vamos lá. Eu quero que vocês calculem esses dois aí, enquanto eu faço a chamada. Vamos lá, engenharia ambiental. Arthur de Moraes. Caio Ramon. Cláudio Lucas. Não veio ninguém da engenharia ambiental hoje? Será que eu estou na turma da tarde? Não, tô aqui.
Hã? Ah, Ah, não, tipo, eu não conheço não, professor, esse pessoal. não? Laís Batista, tá aí? Conheço, ela é da engenharia. Deixa eu voltar para eu confirmar se eu tô na turma certa, porque aqui nessa página Professor, acho que acho eu que tô. tá, porque a Laís, ela tá nessa turma agora de manhã. A Laís Batista tá? Ah, ótimo. Sim. Ótimo. Então, a Laís veio? Tá presente hoje? Sei não. Não? E a Larissa Carini? É você Eu mesmo que está falando, presente, né? sim. Ótimo, ótimo. Leonardo Rezende. Eu acho que ele trancou o curso, se eu não me engano. Ah, E tá, faz obrigado. tempo. O Márcio Igor. Pedro Lucas. O Pedro tá presente, só que tá sem microfone. Ah, ok, obrigado. Simone Maria. Presente. Ok, maravilha. Vamos ao próximo. Agora eu vou para Engenharia de Petróleo, 7:30. Awane, Awane Ellen. Faltou. David Pierre. Presente, professor. Ok. Eduardo Matheus. Faltou. Jaires. Presente. Ok. Júlio César. Presente. Ok. Muito bem. A turma de petróleo está mais presente. Joia. Próximo. Ambiental, petróleo, agora é química. A Bruna Letícia. Presente. Ok. A Claine. Presente. Ok. O Diogo Guilherme dos Santos de Lima. Faltou. Se tiver no chat, por favor, alguém me avisa, tá? Pode me avisar. A Josefane. Ou eu olho depois também. Josefane Caroline Ferreira de Souza. Faltou. Leonardo André. Noronha Cavalcante. Faltou. Luiz Guilherme. Presente. Ok. Nayara Feitosa. Presente. Ok. Sabrina Pires. Presente. Ok. Cíntia da Silva. Presente. Ok. A galera da Química, assim que está presente. Acho que só teve uma pessoa que faltou. Próximo. Agora a Física. O Alex Rodrigues. Aqui. Ok. Elder Correia. Faltou o Elder. José Francisco. Desculpa, José Alves. Presente. Ok. José Francisco, agora sim. Presente. Ok. Luciano dos Santos. Faltou. Ele falou no chat. Ok, obrigado. A Maria Fernanda. Presente. Ok. Matheus da Silva. Presente. Ok. O Ramsés. Presente. E o Anderson. Presente. Ok. Muito bem. Deixei de chamar alguém. Professor, bom dia. Márcio está presente. De qual curso? Está cadastrado aí como ambiental. Sou da Márcio. Remanescentes. Ok. Obrigado. Por nada.
Márcio. Beleza. Mais alguém, pessoal? O Luciano eu falei, né? Eu coloquei. Tá. Muito bem. E aí, pessoal, conseguiram fazer o exemplo? Os exemplos? Muito fáceis. Muito fáceis. Muito fáceis. Como que você faz o exemplo 1? Solução. Primeiro, definindo f de x igual a x à sexta mais 1, note que o f de menos x é menos x elevado à sexta mais 1. Menos 1 elevado a 6 dá 1, então isso aqui vai dar x elevado a 6 mais 1. Portanto, a f é par. Concluindo que a integral, então, de menos 2 até 2 de x à sexta mais 1 dx é a mesma coisa que 2 vezes a integral de 0 até 2 de x à sexta mais 1. Isso vai ser 2 vezes. Quem é a primitiva de x à sexta? É x à sétima sobre 7 mais x. E esse cara aqui vai de 0 até 2. Então, isso vai dar 2 vezes 2 à sétima sobre 7, mais 2. No zero dá 0. Pronto, acabou. Olha só como ficou fácil, né? Agora vamos ver o outro. O outro é mais simples ainda. Bom, antes, alguém ficou com alguma dúvida na solução desse exemplo? Não? Então, vamos seguir. Agora vamos no outro. No outro, eu vou definir. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho para o lado, só para não confundir a função com os limites de integração. Solução. Definindo o meu f de x como sendo a tangente de x sobre 1 mais x ao quadrado mais x à quarta, note que o meu f de menos x é igual a tangente de menos x sobre 1 mais x menos x ao quadrado mais menos x à quarta. Aí agora eu me recordo da tangente. Vou até escrever aqui o círculo trigonométrico só para vocês se lembrarem. Eu tenho aqui o círculo, eu tenho aqui, ficou torto demais. Eu tenho aqui o eixo do seno, o eixo do cosseno e o eixo da tangente. Eu vou colocar aqui, depois eu vou aproximar. A tangente vem e tangencia aqui nesse ponto. Aí, você observa o seguinte, a tangente desse ângulo aqui, por exemplo, θ, é isso aqui, e a tangente de menos θ é o quê? É exatamente a mesma distância, só que para baixo, certo? Então, você tem que a tangente, ela é ímpar. Se a tangente é ímpar, tangente de menos x vai ser menos tangente de x sobre, aí você tem ali 1, menos x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado mais x à quarta. Então, esse cara vai ser menos tangente de x sobre 1 mais x ao quadrado mais x à quarta. Observa que isso é exatamente menos o meu f de x. Portanto, a minha f é ímpar. Concluindo que a integral de menos 1 até 1 da tangente de x sobre 1 mais x ao quadrado mais x à quarta dx
é igual a zero, porque a integral de função ímpar no domínio aqui de menos a até a, no caso aqui o a é 1, dá sempre zero. Ficou claro? Alguma dúvida nesse exemplo? Não. Maravilha. Bom, então agora nós vamos para a matéria nova. Vamos brincar agora com área. Entre curvas. Antes de fazer exatamente o que a gente quer fazer da aula sobre essas áreas, eu quero lembrar uma coisa que a gente já viu, que é, se eu tenho uma curva aqui, por exemplo, esse aqui é o gráfico de y igual a f de x, por exemplo, indo de A até B. Quem é a área dessa região aqui? Alguém sabe me falar quem é a área dessa região? Alguém se lembra? É a integral de A a B. Integral de A até B. Por que que é a integral de A até B? Aí você se lembra. O que que a gente faz para fazer isso? A gente pega esse intervalo, divide em vários subintervalos do mesmo tamanho, pega aqui retângulos. Retângulos vão ter uma certa altura. Qual a altura? Eu escolho um ponto aqui, e a altura do retângulo vai ser exatamente a altura desse ponto. E daí eu vou pegar esses retângulos aqui, vou fazer vários retângulos, em cada um desses subintervalos vai dar um retângulo diferente. A base desses retângulos vai ser ΔX. Aí eu somo esses retângulos, mando o ΔX para zero, e isso daqui me dá tanto a área quanto a integral, tá bom? Agora, o problema que a gente vai estar querendo fazer é parecido com esse. Só que agora, não é mais, vou tirar mais coisa aqui. Agora, não é mais só uma curva e a área da região entre essa curva e o eixo. Agora eu vou colocar outra curva. Digamos, essa daqui, ó. Sei lá. Vou colocar outra curva aqui. E daí, o que que eu vou querer? Eu vou querer calcular a área entre essas duas curvas. Então, qual que é o problema que nós temos aqui? O problema que nós queremos resolver é, sejam f uma função de AB em R e g outra função. Então, vou escrever assim, só para ganhar tempo. f, G. Duas funções. Tais que, aqui é uma coisa importante. A minha função g está sempre para baixo da minha função f. Tendo isso, eu quero calcular como calcular a área entre. Vou escrever exatamente o que eu quero. D. Agora eu vou escrever a região. Essa região rosa que eu achurei acima. A região rosa é o par dos XY, tais que, se eu pego um xzinho aqui, o que acontece com esse xzinho? Esse xzinho está entre A e B. E o y, que eu vou pegar aqui nessa região, esse y, ele está exatamente entre o g de x e o f de x. Aí eu quero calcular, então, a área dessa região, tá bom? Como que eu vou fazer para calcular essa área? Vai ser igualzinho a gente fez antes.
Eu vou colocar aqui um outro desenho, só para ficar mais fácil para a gente enxergar. Um desenho que, digamos, não curva tanto como o de cima. Vamos dizer esse daqui, ó. A de cima é a minha F, a de baixo é a minha G, por exemplo. Aí, o que eu vou fazer para calcular essa área? Que nem antes. Eu vou primeiro... Alguém ergueu a mão? Não, pediu para entrar. Bom, vamos lá então. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou dividir o meu intervalo AB em N intervalos de mesmo comprimento. Então, eu vou pegar dado N pertencente aos naturais, defina. Veja que eu estou fazendo exatamente como a gente fez na nossa segunda aula. Aí depois eu vou chamar de x0 como sendo o A, x1 é o x0 mais delta x, x2 é o x0 mais 2 delta x, até o meu xn, que é o x0 mais n delta x, que tem que dar o B. Tá bom? Aí, esse é o primeiro. Depois, eu venho o segundo. Qual que é o segundo passo que eu faço? É exatamente os mesmos passos daquela coisa que a gente fez antes. Agora, eu vou... Então, vamos escolher aqui esse retângulo aqui. Então, vem para cá, vem para cá. Mas esse retângulo tem que ter uma altura. Então, qual vai ser a altura que eu vou escolher? Eu vou escolher um ponto aqui, e daí esse retângulo vai vir daqui até, escolher outro ponto aqui, até aqui, certo? Então, esse vai ser o retângulo que eu vou ter, tá bom? Então, para fazer esse retângulo, o que eu vou fazer? Para todo J dentro de 1 até N, escolha um XJ estrela dentro do meu XJ menos 1 até XJ. Estou indo mais rápido de propósito, porque a gente já fez exatamente a mesma coisa antes. E vou considerar o retângulo em verde que eu escrevi aí acima. E considere os retângulos RJs. Quem que é RJ? É o cartesiano, XJ menos 1 até XJ, com o G de XJ estrela ao F de XJ estrela. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área desse retângulo. Quem que é a área desse retângulo? É o comprimento da altura. Quem que é a altura? É o meu F de XJ estrela menos G de XJ estrela, vezes a altura, vezes o comprimento da base. Mas você tem que lembrar que essas bases aqui sempre são o quê? Delta X. Certo? Esse é o tamanho, é o comprimento de um retângulo. Desculpa, é a área de um retângulo. Mas eu vou somar todos os retângulos. Somando a área de todos os retângulos, eu vou ter J de soma de 1 até N desses caras. Essa aqui é a área de todos os retângulos, certo? Então, essa daqui é a soma da área dos retângulos RJs. Agora, o que eu vou fazer? Para terminar, eu vou fazer o seguinte, observa que eu tenho um erro. Qual que é o erro? Eu tenho um erro aqui, eu tenho um erro aqui, um erro aqui, um erro aqui. Como que eu faço para diminuir esse erro? Eu vou diminuir o ΔX. Quanto menor é o ΔX, menor é o erro. Então, o que eu vou fazer? Vou mandar o ΔX para zero. Quarto. A área procurada é
é o quê? Vou chamar ela de A. Vai ser o limite de Δx indo a zero da soma de j de 1 até n do f de xj estrela menos g de xj estrela vezes o Δx. Mas esse limite vocês conhecem. Quem que é esse limite? Não conhecem? Deixa eu escrever de uma outra maneira, para ver se talvez vocês reconhecem ele agora. Se eu escrever desse jeito, a função f menos g aplicada no xj estrela. Reconheceram agora quem que é esse limite? Não? É a definição da integral. Integral de a até b do f menos g de x dx, que é a mesma coisa do que a integral de a até b de f de x menos g de x dx. Olha só, então. A integral. Então, resumindo, né? Resumindo. Se eu tenho uma função f que está sempre acima de uma função g, ambas contínuas, eu sempre preciso disso, ambas contínuas, e eu quiser calcular a área da região delimitada pela f, pela g e pelas retas x igual a A e x igual a B, essa região aqui em rosa, a área dela será o quê? Será a integral da função f menos a função g, variando de A até B. Tá bom? Essa, então, é a área. Muito bem. Vamos fazer, então, alguns exemplos. Exemplo 1. Lógico, né? Lógico. Uma coisa que você tem que colocar aqui é desde que o limite exista. E outra coisa que é o que eu falei. Lembre-se que o limite existe. Eu só falei, mas não escrevi. O limite existe quando f e g são contínuas. Nossa, esse fone aqui, quando eu uso ele por muito tempo, ele começa a dar um choquinho no meu ouvido. E o outro que eu estava usando, eu percebi que ele não estava... ele estava com falso contato. Às vezes ele não funcionava. Acho que por isso que foi nessa turma, né? Que alguém teve um dia que me chamou e eu não ouvi. É por causa que o microfone estava com falso contato, o outro. E esse aqui dá uns choquinhos. Mas vamos lá. Vamos seguindo. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Encontre a área da região delimitada por... Aí eu vou escrever aqui. Y igual a EAX, Y igual a X, X igual a 0 e X igual a 1. Então, vamos desenhar. Então, esse aqui está o eixo vertical. Vamos desenhar agora o eixo horizontal. Agora, eu vou desenhar o exponencial. O exponencial eu sei que é assim. Agora, eu vou desenhar o x igual a y. X igual a y, eu sei que é uma coisa... Nossa, que feio! Vou desenhar assim, ó. Vou dar
uma roubada aqui. Assim, por exemplo. Vamos dizer que é uma coisa assim. Então, eu tenho aqui o y igual a EAX. E aqui está o y igual a x. Certo? Aí, digamos que eu tenho aqui o meu 0 e eu tenho aqui o meu 1. Então, eu vou estar interessado em achar essa área aqui. Tá? Essa área que o exercício está pedindo. Só que tem uma coisa. Como nem tudo são flores, tem uma coisa que a gente precisa saber antes. Quem disse que, de fato, o EAX está para cima do X? Por que não acontece uma coisa, por exemplo, assim, ó, tá aqui o EAX e o X está aqui, cortou aqui. Por que eles não vão cortar? Vou fazer essa conta, tá? Então, eu vou fazer essa conta para vocês. Só nesse primeiro. No outro exemplo, acho que eu vou pular essa conta para a gente ganhar tempo. Então, primeiro, note que o x é menor ou igual do que o EAX quando o x é maior do que zero. É o que a gente quer, né? Na verdade, a gente está interessado entre 0 e 1, mas em particular quando é maior do que zero. Então, para saber que isso daqui acontece, o que eu vou fazer? Eu vou definir uma função. Aqui é um grande truque, mas é um truque que se usa muito, então é bom vocês saberem. Ó. Eu quero saber quando que x é menor ou igual do que EAX. Isso é a mesma coisa, então, do que querer saber quando que EAX mais x é maior ou igual a zero. Ou seja, eu quero saber quando essa função aqui é maior ou igual a zero. Eu não sei se vocês já brincaram com isso, mas uma coisa muito útil para saber quando uma coisa é maior do que zero, ou maior do que um certo número, é usar o crescimento e o decrescimento. Bom, vou mostrar para vocês como que eu uso isso. Note que a derivada da minha função f é o quê? Derivada do exponencial é o próprio exponencial. A derivada do x dá 1, menos 1. Aí você observa que esse cara, então, vai ser o quê? O e elevado a x, que eu quero x maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Se o meu x é maior ou igual a zero, então e elevado a x é maior ou igual do que e elevado a zero, certo? Porque a função exponencial, ela é crescente. Então, isso aqui vai ser maior ou igual do que e a zero menos 1. Isso aqui vai ser e menos 1. E é um número maior que 1. Então, esse cara é maior que zero. Então, o que eu acabei de descobrir? Acabei de descobrir que a f' é maior do que zero. Se a derivada é maior do que zero, eu vou ter, então, que a minha função f é crescente. Sempre quando o x é maior do que igual que zero. Então, para zero até mais infinito. Se a minha função ela é crescente, o que eu posso fazer? Portanto, se eu pegar um x que é maior do que zero, a minha função é crescente. Então, eu vou ter que o f de x, o f de zero, desculpa, ela é crescente. Então, f de zero menor do que f de x, quando x é maior que zero. Vou colocar aqui um vírgula e um quando. Mas isto é, agora só vou substituir valores. Quem que é f de zero? F de zero é e a zero, que dá 1, menos 1. Menor do que e a x menos 1. Menos x, desculpa. Mas esse cara aqui é zero.
Então, o que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar que 0 é menor do que e elevado a x menos x. Mas isso é a mesma coisa do que ter x menor do que e a x quando 0 é menor do que x. Então, de fato, esse desenho é verdadeiro. Isso é, o EAX está, de fato, acima do x. Tudo bem? Entenderam essa conta? Alguém já tinha visto alguma conta semelhante? Ou seja, para mostrar que uma função está acima da outra, eu faço um estudo de derivadas. Alguém já tinha feito isso antes? Não? Isso é uma coisa muito útil, viu? Uma coisa que se usa muito. Certo, então foi feita essa primeira coisa. Agora a segunda. O que eu quero fazer agora no segundo? Eu quero calcular a área. Quem que vai ser a área? Agora eu vou fazer o que a gente fez. Quem é a área? A área vai ser... procurada. O que eu vou fazer? Vou fazer a integral nos limites da região, de 0 até 1. De quem? Da função de cima menos a função de baixo. Esse cara aqui, então, vai ser o quê? Quem que é a primitiva do exponencial? É o próprio exponencial. Quem é a primitiva do x? É o x ao quadrado sobre 2. Indo de 0 até 1. Então, esse cara vai dar o quê? Esse cara vai dar igual a e menos meio menos e a 0, que dá 1. Vou colocar depois. Menos 0. Então, isso aqui vai dar e menos 1, menos meio, menos 1. Daí, menos 3 sobre 2. E terminou. Alguma dúvida em como encontrar a área dessa região, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida em como encontrar a área dessa região? Ninguém teve dúvida? Vocês estão bem. Estão bem, hein? Muito bem. Agora vamos fazer o próximo exemplo. Encontre a área da região delimitada por y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x ao quadrado. Esse aqui é um pouco diferente. Por que esse aqui é um pouco diferente? Ele não me dá os pontos x que eu tinha antes. Porque antes falava, entre esse e entre esse, entre os pontos tais. Aqui não tem. Por quê? O que eu vou fazer aqui? É o seguinte. Ó, x ao quadrado é sempre uma coisa assim. O outro é uma parábola de barriga para baixo. É assim. Então, o que eu quero? Elas vão se interceptar em algum momento. Então, por exemplo, pode acontecer isso aqui, ó. E daí, se acontecer isso, o que eu vou estar atrás? Eu vou estar atrás de encontrar quem são esses dois pontos e calcular a área dessa região. Lembrando que também não precisa acontecer exatamente dessa maneira. Pode acontecer assim. Aí eu vou estar atrás de quem? Vou estar atrás desses dois pontos. Ou pode acontecer assim. Certo? Mas sempre, o que vai estar acontecendo? Sempre a parábola
de barriga de concavidade para baixo está sempre acima da parábola de concavidade para cima. É nesse trecho que eu estou interessado. No trecho em que eu tenho para cima, a concavidade para baixo está acima e a concavidade para cima está abaixo, certo? É sempre nesse momento que eu vou estar interessado. Mas, de novo, eu vou apagar esse desenho porque, de novo, eu não sei aonde é que isso aqui acontece. Pode estar acontecendo em qualquer momento. Então, eu vou apagar esse desenho. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeira coisa que eu preciso. Primeiro, eu preciso encontrar quando eu tenho o x ao quadrado menor ou igual do que o meu 2x menos x ao quadrado. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Porque isso vai me dar os limites de integração. Aí eu venho e faço. Note que é uma resolução de inequação. X ao quadrado menor ou igual do que 2x menos x ao quadrado. Isso aqui acontece se somente c. X ao quadrado mais x ao quadrado mais menos 2x. Só somei dos dois lados por x ao quadrado menos 2x. Aí isso aqui é a mesma coisa do que 2x ao quadrado menos 2x menor ou igual a zero. Isso é a mesma coisa. Agora eu multiplico dos dois lados por meio. Isso é a mesma coisa que x ao quadrado menos x menor ou igual a zero. Agora eu observo que x ao quadrado menos x é a mesma coisa que x vezes x menos 1. Agora eu tenho a multiplicação de dois números. Quando é que a multiplicação de dois números é negativa? É quando um é positivo e o outro é negativo. Ou o contrário. Um negativo e o outro positivo. Maior ou igual, né? Ali em cima está maior ou igual, vou deixar sempre maior ou igual. Ou igual. Agora, eu observo que isso é a mesma coisa do que ter x positivo e x menor ou igual a 1. Posso ter um número que ao mesmo tempo é positivo e menor do que 1? Não, isso não acontece. Então, não estou nesse caso. Em que caso que eu vou estar? Vou estar no de baixo, em que eu tenho ao mesmo tempo x maior ou igual a zero. Não, contrário, desculpa. Quase que eu faço besteira. No de baixo eu tenho x menor ou igual a zero e x... Não. Mas eu estou muito burro. Não. X positivo e menor que 1 pode. O que não pode acontecer é x negativo e x maior que 1. Isso que não pode acontecer, né? Esse aqui não acontece. O de baixo não acontece, tá? Não posso ter um número que é negativo e maior que 1. Eu acho que eu falei uma coisa e escrevi outra, né? Mas tudo bem. Agora você observa que o de cima é a mesma coisa que x entre 0 e 1. Que é x maior ou igual a 0 e x menor ou igual a 1. Então, eu estou trabalhando em qual é o intervalo de x? X entre 0 e 1. Estou trabalhando no intervalo entre x entre 0 e 1. Então, o que acontece? Eu vou ter o seguinte. O gráfico da minha região, a minha região procurada vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Vou desenhar o x ao quadrado aqui. É uma coisa assim. Esse aqui é o y igual a x ao quadrado. Agora eu vou desenhar a outra. Ó, observa que eles se encontram no 0 e no 1, né? Então vai ser uma coisa assim. Mais ou menos, tá? Não confia muito no meu desenho, porque ele não está muito preciso. 0 e no 1.
Qual é a região que eu estou interessado em calcular a área? Essa rosa. Então, agora, segundo. Agora que eu encontrei quando é que o x ao quadrado está acima do meu 2x menos x ao quadrado, eu vou ter que a área procurada é a integral de 0 até 1 do de cima. Quem é o de cima? É o 2x menos x ao quadrado, menos o de baixo. Quem é o de baixo? Vou até escrever em outra cor. Menos o de baixo, menos o x ao quadrado. Certo? Vou escrever esse menos aqui de outra cor para lembrar que você está fazendo menos. Dx. Vou fazer assim, só para ficar mais didático. Agora, isso vai ser então a integral de 0 até 1 de menos 2x ao quadrado mais 2x dx. Tá bom? Agora eu vou calcular quanto que dá essa integral. Essa integral vai dar o quê? Nossa, ficou ruim, né? Deixa eu pôr esse cara aqui um pouquinho. Eita. Aqui. Agora vamos calcular essa integral. Então vai ser, primitiva dele vai ser menos 2x ao cubo sobre 3 mais x ao quadrado indo de 0 até 1. Então isso aqui vai dar menos 2 terços mais 1, 0 dá 0, que vai dar então 1 terço. Essa é a área procurada. Tá bom? Muito bem, pessoal. Eu vou parar a aula aqui. Já deu 9h10. Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida desse exemplo, a gente ainda tem alguns minutinhos para responder as dúvidas. Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo, pessoal? Não? Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação. Agradecer a todo mundo pela participação. E